Olá, recebi esta semana, logo no início, o novo livro de Frei Beto, um dominicano leigo, meu amigo e irmão no Brasil. Dada a sua importância, meti-me logo a preparar a sua recensão a este livro e vou dizer aqui para vós o texto que escrevi a propósito e que sai amanhã, sexta-feira, na edição de 1º de dezembro do jornal Fraternizar. O título do texto é simultaneamente o título do livro. Frei Beto, editorial Rocco. Diário de quarentena, 90 dias em fragmentos evocativos. Devido à pandemia, continuo em quarentena e não me foi possível autografar este exemplar. Mas deixo carimbado aqui o meu afeto. Frei Beto. Estas são as primeiras palavras com que o autor abre o miolo deste seu novo livro. Dizem bem do tipo de rigorosa quarentena que Frei Beto está a realizar enquanto cidadão brasileiro de alto risco. O livro está bem marcado pela experiência de uma outra quarentena bem pior e bem mais difícil de sair dela com saúde, a das prisões políticas, que o autor conheceu às brutais ordens dos ditadores torturadores militares e que deixaram marcas para todo o sempre na sua consciência de dominicano leigo, ainda estudante então, mas já politicamente rebelde, bem ao jeito de Jesus histórico, nado e criado em Nazaré e crucificado pelo Templo de Jerusalém e pelo Império de Roma, hoje do Papa Francisco Jesuíta. Logo no primeiro dia de março de 2020, o Diário registra a concluir: o primeiro caso de brasileiro infectado pela Covid-19, segundo o Ministério da Saúde, foi em 26 de fevereiro deste ano, em São Paulo. Ontem ocorreram 291 casos fatais. E no último dia, 16 de junho de 2020, o mesmo diário registra logo a abrir: o Brasil atingiu a triste cifra de 45 mil mortos vítimas da pandemia. E sublinha: e o governo de Bolsonaro continua indiferente, enquanto os estaduais, pressionados pelo poder econômico, começam a reabrir o comércio e a flexibilizar as medidas de restrição e confinamento. E como quem busca um ombro amigo para se apoiar em plena pandemia, encerra o seu diário de quarentena, esta infelizmente prossegue e mantém-se na ordem do dia, a recordar o seu amigo Chico Buarque, que, daí a 3 dias, completa 76 anos e presta-lhe uma emocionada homenagem. Poesia em forma de pessoa, assinala o diário. Chico Buarque encarna os requisitos da obra poética: emoção, economia de palavras, agudo sentido estético. Dentro dele faz muito barulho, mas quem o conhece sabe que ele é quase silêncio, disfarçado de tímido, como quem observa o mundo espantado com o milagre da vida. E conclui assim esta sua homenagem: saibam que poetas como os cegos podem ver na escuridão. Nessas tortuosas trilhas sofre de pânico cênico, admira Fidel Castro e, viciado em futebol, jamais se americanizou. Quando no Rio, cidade submersa, os escafandristas e sábios decifrarem o eco das suas cantigas, amores serão
sempre amáveis e cantores duráveis, porque a alma brasileira vai reter Chico para sempre. Se do barro o Criador fez alguém com tanto amor, foi Chico. Um breve texto na badana da capa da responsabilidade da editora sublinha: Diário de quarentena de Frei Beto focaliza os 3 primeiros meses da pandemia do coronavírus 2020 e já surge predestinado a transformar-se numa obra de referência duradoura como o Diário da Peste de Londres, de Daniel Defoe, publicado em 1722 e ainda em catálogo nos dias de hoje. Cada dia, escrevo eu, tem o seu registro no seu total, 90 no seu total, todos eles carregados de vivências do autor e de sugestões para sairmos mentalmente ilesos deste forçado confinamento. Algumas páginas são belas demais para serem esquecidas. É ler para crer. E só perde quem a esta profundidade da alma humana continuar a preferir as banalidades das TVs e os massacrantes telejornais de hora em hora. O diário de quarentena é tudo ele um poema à vida e ao respirar que a faz acontecer na história e para lá dela, sem que saibamos como. Pelas suas 200 páginas, formato de livro de bolso, passam memórias inapagáveis da sua mente e do seu coração, dolorosas umas, festivas outras, determinantes todas elas. E todas são Frei Beto, um dominicano leigo que o Brasil inteiro conhece e toda a América Latina também, bem como a Europa, com destaque para a Itália. Portugal também, mas bem menos. O nosso passado colonialista, com sucessivos massacres de índios, tão lembrados por ele nas suas inúmeras obras, ainda hoje nos atormentam. E convidá-lo a vir conferenciar em Lisboa volta a fazer sangrar as nossas mãos que deram mais valor ao ouro do que aos que o extraíam, reduzidos todos à condição de escravos, pior, de coisas e de máquinas. Desengane-se quem pensa que esta é uma obra menor de ocasião. É uma obra maior, toda tecida de realidade. Uma daquelas obras que vai dizer às gerações vindouras o que foi o ano 2020 do terceiro milénio, o ano 20 do terceiro milénio, já pós-cristão, pós-moderno. Mas ainda sem audácia para colocar os seres humanos ao comando dos nossos próprios destinos e dos destinos do planeta Terra, organismo vivo que, na nossa cobiça e demência sem limites, temos esventrado e massacrado. Tem sido difícil chegarmos à plenitude do humano. Já lá vão mais de 13 mil milhões de anos depois do Big Bang e ainda não descolamos do Homo demens, estupidamente. Continua aí a ensinar com as suas práticas científicas sem sabedoria que o lucro, dinheiro, é Deus. E os nascidos de mulher são excedentários. Se nem a pandemia Covid-19 nos faz mudar de rumo, só nos resta ir de pandemia em pandemia até à nossa própria extinção. Este diário de quarentena, a obra mais recente de Frei Beto, vale como uma espécie de derradeiro alarme.
porque, como sublinha o título de um livro meu apresentado em 3 de outubro de 2020 pela Seda Publicações google.pt, ou passamos urgentemente da ciência à sabedoria ou perecemos. Porque enquanto o planeta Terra continuará a girar à volta do Sol, mas definitivamente sem nós. É este o texto que amanhã podem ler na edição 163 do Jornal Fraternizar Online. O meu abraço e o meu beijo, sobretudo, a Frei Beto.